Olá a todos, bem-vindos ao canal Essencial. Bem, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a Rebeca Andrade, essa ginasta brasileira que ganhou a medalha de ouro na prova de solo. E eu coloquei no iniciado que ela tem algumas mensagens, alguns ensinamentos para a gente. O primeiro ensinamento é esse. Eu vou passar um vídeo e vocês prestem atenção no primeiro ensinamento que a Rebeca nos proporciona. Eu sei o que me faz bem, o que me deixa bem, mas eu gosto muito também de compartilhar com a minha própria psicóloga. Então, sempre quando eu tô me sentindo mais nervosa, mais ansiosa, eu converso com ela e ela consegue achar uma forma de me tranquilizar. Bem, esse é o primeiro ensinamento. Ela deixa claro que é fundamental, todas as pessoas, não só os atletas, é claro que os atletas eles passam por situações de muito estresse, muita pressão, muita cobrança, e o equilíbrio emocional é fundamental. Mas ela passa a mensagem de que na nossa vida, mesmo que a gente não esteja participando de um grande evento, ou seja, o centro das atenções de muitas pessoas, o nosso sucesso está ligado a uma qualidade de saúde mental, uma qualidade que nos traga a possibilidade de desempenhar toda a nossa capacidade de uma forma plena. E sem essa situação de saúde mental é quase impossível. E geralmente quando a gente enfrenta momentos com mais dificuldade, mais pressão, mais cobrança, às vezes nós não conseguimos sozinhos realizar essas tarefas, é natural, E a participação de um terapeuta, de um psicólogo, de uma psicóloga, que vai fazer com que a gente tenha a capacidade de elaborar, de entender os nossos medos, de entender os nossos limites, entender a nossa capacidade e aí sim exercê-la com plenitude é fundamental. Então a Rebeca, ela passa essa mensagem, como é importante aliar a sua plenitude física, a sua capacidade intelectual, física, artística, com um equilíbrio mental, uma saúde psicológica, emocional compatível com as exigências que todos nós sofremos. Então, é claro que ela está dando o exemplo, é o exemplo de uma ginasta de alta performance que participa de campeonatos mundiais, enfrenta adversários poderosos, mas é claro que ela tem uma vida pessoal, tem uma história de vida que também a terapia ajudou. A segunda mensagem é que, e aí esse é um clichê, um clichê do Brasil. Eu vi uma reportagem como o brasileiro, nesses momentos, o brasileiro não, a elite brasileira, ela adora romantizar a pobreza, Então, todo mundo torce e é natural, como geralmente a grande parte dos atletas brasileiros, eles vêm das periferias, eles vêm dos lugares com dificuldade, com grande dificuldade financeira dos seus pais, das gerações que chegaram ali, levaram ele até ali, mas há um romantismo, todo mundo torce para que a história do atleta brasileiro seja aquela história sofrida, que passe por dificuldades, que não tenha apoio, e quando chega lá, mostra a qualidade do brasileiro, o potencial do brasileiro. O brasileiro tem potencial, é claro, como todos os povos, E tem lá os seus destaques, mas nós não precisaríamos sempre estar ancorados nessa história de superação, de que o brasileiro ele tem que sair lá de baixo e conquistar o maior lugar, o topo, o pódio, e essa história é a história que tem que ser valorizada. Por que o brasileiro não pode ter uma vida de qualidade e também se destacar? Por que ele tem que passar por toda essa situação para que ele se transforme no exemplo? Não é necessário isso, mas há essa romantização
da condição do brasileiro que sai lá de baixo e chega ao topo. Então, assim, ela também é o exemplo disso, né? A Rebeca tem uma história de uma mãe solo que criou os seus filhos e no sacrifício conseguiu transformar uma menina talentosa no que ela é hoje. Então, mais uma história de uma mulher sozinha que tem que enfrentar a realidade da vida, da dureza da vida, trabalhando como doméstica, para que isso aconteça. Na realidade, nós estamos aprendendo, essa é a lição. Não precisa que essa história exista para que o Brasil possa produzir grandes atletas, grandes indivíduos. Não é necessário isso. Essa história romantizada, ela só serve para a elite, que continua lá sendo herdeira, continua ganhando um monte de dinheiro, continua se perpetuando no poder em todas as instâncias, e passa essa história do brasileiro sai de baixo, é um forte e supera, para que continue a mesma coisa. E aí ela passa essa mensagem, apesar de que ela ser assim, nós temos que refletir que não necessariamente tem que ser assim. Ela é mais um exemplo dessa história do brasileiro que sai de baixo e luta contra todas as impossibilidades e chega ao topo. Ainda bem, ela é um exemplo, merece todo o nosso orgulho, mas quantos ficam pelo caminho por essa falta de apoio, de condições? Muitos ficam pelo caminho e não conseguem chegar lá. Então a Rebeca, ela é um 0,001 de um grupo de meninos e meninas em todos os esportes que ficam pelo caminho exatamente porque não tem essa condição ou saem desse lugar que nesse momento, quando se ganha medalha, quando se ganha troféu, é romantizado. Então também ela é exemplo disso, mas é um exemplo que a gente tem que perceber que não precisa mais acontecer. Que meninas como ela, meninos e meninas que chegam aos esportes e têm o desejo de se transformar, ocupar esse lugar, não precisam passar por essas histórias de sofrimento, de pobreza, para que se crie uma história mágica. Eles podem ter qualidade de vida, as suas filhas podem ter todo o apoio e mesmo assim chegarem, porque o que brilha na Rebeca, o que brilha em todo brasileiro, é a sua capacidade, a sua qualidade, a sua forma artística que ele se desenvolve em todos esses lugares. E não a história de pobreza e de dificuldade que foi superada. A qualidade dela está ali e que chegou e brilhou porque ela tem, é nato dela ter essa desenvoltura. Então, além da primeira mensagem que dá a importância da questão emocional, não só para os atletas, mas para todas as pessoas, né, que enfrentam dia a dia as suas realidades, também temos que refletir que temos que parar de romantizar a pobreza do brasileiro, somente nesses momentos. Quando um indivíduo, uma menina, um menino, ele chega ao topo e aí a história é vista de uma forma romântica. Não tem nada de romântico nessa realidade brasileira. Nós temos que mudar e dar para todos na base todo o serviço, tudo que eles podem ter para chegar e ter a possibilidade de disputar com outras pessoas de outros países em igual condição. Beleza? Então, eu quero dar meu parabéns, né, à Rebeca por ter é uma mulher que é a maior medalhista olímpica e ter chegado a esse ponto, passado por todas as dificuldades, pelo conselho que ela deu com relação à necessidade do atendimento, da estrutura emocional, também velar como um exemplo que chegou no topo, mas que esse exemplo de pobreza, dificuldade, não precisa ser romantizado de 4 em 4 anos, como se isso fosse uma coisa legal e tem que ser repetida. Na realidade, todos os brasileiros, meninos e meninas, podem chegar ao topo sem precisar passar por essa dificuldade. Okay? Então é um vídeo de reflexão,
parece que não tem muito a ver com a psicologia, mas tem, porque ela traz essa importância da saúde mental, e eu peguei esse gancho para fazer essa reflexão com relação a essa romantização que é feita da pobreza brasileira, e a gente tem que parar de fazer isso, ok? Ó, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo com os seus grupos, as pessoas que você conhece. Se inscreveu, não esquece de ativar as notificações para receber os nossos vídeos, ok? Então, por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e fiquem em paz.